Em uma decisão importante tomada pelo governo americano, pressão dos Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, o Marco Rubio é um aliado deles, ninguém diz que não. E que pode ser muito ruim para o Brasil. Essa gente se comporta como inimiga do povo brasileiro. É importante que isso fique claro. Do que é que nós estamos falando? Vai. O secretário de Estado, Marco Rubio, publicou agora no X, no Twitter, primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho são duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil. Seu alcance se estende por toda a nossa região e ao nosso país. Hoje, eu designei essas organizações como organizações terroristas estrangeiras e terroristas globais especialmente designados. A administração Trump continuará usando todas as ferramentas disponíveis para proteger nossos interesses de segurança nacional e negar financiamento e recursos a narcoterroristas. Esse especialmente designados, especialmente classificados assim, né? Narcoterroristas. Bom, isso significa o que a partir de agora? Vamos esperar as consequências. Vamos esperar as consequências. A partir dessa classificação que o Trump fez, que o governo americano deu a grupos venezuelanos, por exemplo, eles invadiram o país. Seria o sonho dourado de Pink, o cérebro. Imagina, uma vez, aliás, um deles disse sobre um ataque aqui no Brasil, como é que é? Um ataque no Lago Paranoá, alguma coisa assim. Acho que foi até o Eduardo, não sei, havia aí. Eles sonham com uma intervenção, né? O que é que o Flávio ganha exatamente com isso? Ele vai ganhar, chegar aqui e vai, viu? Olha, consideraram grupos terroristas por minha pressão. Isso significa o quê? Significa exatamente o quê? Além de expor o país a eventual ameaça de natureza militar. Mas não só isso. Não só isso. A gente tem também o risco de que investimentos deixem de chegar ao país e até saiam daqui em razão disso. De resto é falso. De resto é falso. Porque não são organizações terroristas. Seus objetivos são outros. Criminosos também. O Brasil votou uma lei, a pena é até maior do que a pena de terrorismo. Mas, claro, ele vai bater no peito. Está vendo como Trump fez o que eu pedi? É o papel do sabujo. Quanto isso vai render de voto? Olha que prestígio ele tem. Olha que prestígio ele tem junto a um presidente de resto decadente. Vamos aguardar. Vamos aguardar o que isso quer dizer. A partir de agora, resta a Pink e o cérebro, e mais Flávio, ficar pedindo intervenção americana no Brasil. Não, o PCC... Não, o PCC está sendo combatido ainda hoje, está sendo combatido inclusive numa parceria. Hoje aconteceu uma operação importante na Faria Lima, que é uma parceria até entre o governo de São Paulo e o governo federal. Fintechs lavando dinheiro do crime organizado. Coisa barra pesada, nós vamos falar disso ainda no horário que fica só na TV. Você que está acompanhando pelo rádio, depois procura. Quem disse que não está havendo combate? Agora, essa gente impede a votação de uma PEC da segurança pública para depois ir fazer essa patuscada, esse espetáculo de submissão. E consegue isso junto ao Marco Rubio, que é um tarado ideológico, né, que fala em invadir países como quem fala vou tomar uma coca. Né? Já anunciou que ele é de origem cubana, que, enfim, o próximo alvo é Cuba. Tá feliz, Flávio? Hein? E o Pink, tá feliz? E o cérebro? Felizes? Gente sabuja, absurda. Claro que isso contou com o apoio do Trump.
Notem, insisto que é preciso pensar o que isso significa na prática. O Brasil era contra, o governo brasileiro era contra, porque só lhe restava ser contra. Evidentemente, você não pode permitir que um outro país decida a natureza do crime que está sendo cometido no seu país. Isso não existe, né? Isso daí seria concordar com essa coisa, com essa extraterritorialidade dos Estados Unidos, que, bom, a gente classifica quem a gente quer, como a gente quer, para poder ocupar na hora que a gente quiser. Evidente, o Brasil, um país soberano, não pode aceitar isso. Não pode concordar com esse troço, né? Isso virou o Flávio acossado pelo Dark Horse, sem poder explicar a grana que recebeu do Vorcaro, sem conseguir explicar o destino do dinheiro, porque nada disso está explicado, seu irmão sem poder explicar a mansão em que mora e a vida nababesca que tem, então se agarraram a esse troço. E sim, o Marco Rubio fez pressão sobre o Trump, para que assim fosse. Já havia essa disposição, e disso já se sabia também. Na verdade, essa decisão dos Estados Unidos está tomada há algum tempo. O que o Brasil tentou fazer foi evitar, pensando nas consequências, que podem não ser boas, né? Porque a partir de agora você abre uma janela para que os Estados Unidos tentem se meter aqui dentro. É isso que o Flávio se orgulha de ter conseguido. Mas eles podem, eles acham que podem. Eles acham que podem. Eles têm uma lei sobre isso. É incrível. Eles têm uma lei votada internamente sobre o resto do mundo. Eu olho para o resto do mundo e digo, quem é uma ameaça aos Estados Unidos aí? Ah, a Venezuela é. Ah, então vamos invadir a Venezuela. Ah, o Irã é. Ah, então vamos bombardear o Irã. A Síria é. Ah, então vamos bombardear a Síria. E assim vai. Vai acontecer com o Brasil? Não creio que isso aconteça. Mas só o fato de haver aqueles que aqui dentro acham razoável submeter a segurança interna à vontade de um outro país, isso explicita a vagabundagem ideológica dessa gente. Né? Que, claro, essa altura estão... Olha aí, viu só? Falaram que não era de nada. Olha como a gente é poderoso. De certo modo, é a mesma excitação que eles tiveram, com as tarifas. A mesma excitação que eles tiveram com a Magnitsky. Viu? Falaram que a gente não ia conseguir? Olha, nós conseguimos. Olha como nós somos. Viu? Falaram que a gente não conseguia? Conseguimos cortar o visto dos ministros. Olha aí, conseguimos as taxas. Hã? E aí nós temos o Moro já felizão. O Moro pegou uma notícia que saiu no UOL e passou adiante. E isso quem conseguiu foi Flávio. Meu Deus do céu, eu fico pensando, meus colegas da imprensa que já foram servis a esse cara, não dá vergonha, não? Hein? Não dá vergonha? Esse que deu uma entrevista para o Flow em 2022 falando que o Bolsonaro saiu do governo porque o Bolsonaro tentou proteger o Flávio, acusado de corrupção. E agora, todo excitadinho. Olha só. Tem a reação do Flávio. Vocês estão com a reação do Flávio aí? Vamos lá. Vamos lá, Reinaldo. Reação do próprio Flávio Bolsonaro, que utilizou as redes sociais para responder
tudo isso. Escreveu grande dia e um joinha, respondendo, né, retuitando o post do próprio secretário Marco Rubio, anunciando que o PCC e o Comando Vermelho entraram para a lista de organizações internacionais consideradas terroristas nos Estados Unidos. Tem a reação do Carlos aí, eu espero que a gente consiga entender. É difícil às vezes. É um texto, se for o caso, vai bem devagar que a gente tenta alcançar. Tá. Vamos lá então. Ele disse, saiu da, aspas, reunião que não aconteceria para a defesa de todo cidadão brasileiro que sofre com a violência de terroristas todos os dias. O início do fim dos diálogos cabulosos. Obrigado, Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. O início do fim dos diálogos cabulosos. Está falando do Flávio pedindo dinheiro para o Porcaro? Está falando do Flávio conversando com o Adriano da Nóbrega, um miliciano lá atrás? Está falando do pai conversando dele com o Fabrício Queiroz? Do que está falando? Da intimidade com as milícias? Ou então, quando se chegou ao Comando Vermelho infiltrado no governo do Rio de Janeiro, quando se foi ver, era um aliado deles. Que mais? O cérebro, o Figueiredo, vai. Ele escreveu o seguinte também pelo Twitter: missão cumprida, Flávio Bolsonaro. Fez mais pela segurança do povo brasileiro como pré-candidato do que Lula em 3 mandatos como presidente. E utiliza uma hashtag #ThankYouRubio, agradecendo Marco Rubio. Deixa de falar bosta, cara. O Brasil tem 5 presídios federais. Os 5 foram feitos em gestões petistas. 4 em governos Lula. São 5. 4 feitos em governo Lula. E 1 no governo Dilma, 70% dele, pronto, e concluído no governo Temer. São os presídios federais existentes no Brasil. Né? A turma de vocês não só não construiu nada, como fez o que fez com armamento pesado, permitindo que o tráfico de armas operasse do PCC, do CV, operasse livremente no Brasil com as leis sobre armas de Jair Bolsonaro, aquele que acabou com o rastreamento das armas pesadas no Brasil, sob o pretexto de permitir a todo cidadão se defender, acabou com o rastreamento das armas pesadas e com a multiplicação dos CACs forneceu mão de obra ao narcotráfico. Né? Paulo Figueiredo, o sócio do sujeito que foi preso agora, que é corrupto desde a CPI dos Correios, né? Que lhe rendeu também uma caninha, não é mesmo?